Pai do Senhor, amém, irmãos? Minha esposa ficou brincando comigo ali, né, irmão? Eu fui no banheiro umas 3 vezes já antes de, assim, tá aquelas borboletas no estômago, né, irmãos? Parece que é a primeira vez que eu vou ministrar na vida. Mas quando me foi passado, né, irmãos, essa temática, e quem teve na célula ontem? Cara, tremendo demais, né, irmãos? Nós temos vivido dias de qualidade, de aprendizado. Você que ainda não faz parte de nenhuma célula, procure a célula mais próxima de você. Você não sabe o que você... Eu não vou dizer que você está perdendo, você está deixando de ganhar. Amém, queridos? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Aleluia. 1 Coríntios 10, verso 12. Nós vamos falar sobre imunidade espiritual. Glória a Deus. O texto diz assim: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Palavra, né, irmãos? Dura, pesada. E quando você fala de imunidade, irmãos, você conhece, né? É muito comum a gente falar o sistema imunológico. Uma pessoa com uma baixa imunidade, ela pega um resfriado muito facilmente, ela tem que se precaver em determinados lugares para não ser contaminada por algum tipo de doença. E nesta noite eu quero falar, propriamente dito, de a maior doença, e é aquela doença que ela é perigosa demais para nossas vidas. Por quê? Porque o salário dela é a morte. A Bíblia diz o quê? Que o salário do pecado é a... E nós, nesta noite, nós vamos aprender juntos, à luz da palavra do Senhor, a blindar o nosso sistema imunológico espiritual contra esse vírus chamado pecado. Amém? Eu gostaria de pedir que abrisse, por gentileza, Atos 3, verso 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19. Aleluia. Diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. O principal remédio para esse vírus chamado o pecado, ele se chama arrependimento. Só que nós temos que ter uma concepção que ontem nós ainda conversávamos na célula. A célula ontem foi tremenda demais, irmãos. Como que Deus falou aos nossos corações. E foi uma alegria, né, irmãos, de participar desse momento, de ver uma célula ser gerada, né, irmãos. Que coisa linda. A Marta chega a estar com semblante... Desculpa, Márcia. A Márcia chega a estar com semblante, né, irmãos, resplandecente, né, de alegria. Foi muito bom ontem na casa da nossa irmã Márcia. E como que Deus falou aos nossos corações, e nós falávamos justamente a respeito disso. E eu gostaria de me prender nesse tópico um pouquinho e dizer assim, fala comigo assim: arrependimento é diferente de remorso. Tem muita gente que confunde arrependimento com remorso, Franco. O remorso, ele até tem características parecidas com o arrependimento, mas não é arrependimento. Se nós olharmos à luz da palavra, Jesus, dentre dos seus discípulos, quantos dos discípulos traíram Jesus? Você vai falar para mim que Judas traiu a Jesus, mas eu vou dizer para você, 2 discípulos o traíram, porque Pedro também traiu Jesus. De que forma? Negando conhecê-lo. Você quer traição maior do que essa? Pastor Gustavo, nosso pai espiritual, né, nós abraçamos, beijamos e dizemos nosso pai, dando como um exemplo. Aí num momento a qual ele necessite que nós venhamos ir e falar a respeito dele, eu virar e falar assim: eu não conheço o pastor Gustavo não, meu irmão. Você quer traição maior do que essa? Só que ambos tiveram uma atitude negativa. Pedro, ele negou conhecer Jesus.
Judas vendeu a Jesus. Só que alguns dizem, tem alguns que dizem que Judas se arrependeu. Irmãos, ele não se arrependeu. Abra para mim, por gentileza, Mateus 27:3. Se tiver a versão NVT, eu agradeceria muito. Se tiver, se não tiver, não tem problema. Mateus 27, verso 3. Aleluia. Quando Judas, o que havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de quê? Encheu-se de quê? Remorso. E devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo. Judas, quando ele percebe, tá, irmãos? Porque Judas, ele nada mais, nada menos foi alguém que não entendeu o propósito de Cristo. Até hoje não é tão comum, a gente assim da casa dos 40 para lá, os irmãos aqui vão confirmar para mim, o Otton, o pastor, a gente que já é quase da terceira idade, vocês vão se lembrar disso. Era muito comum você ver o coitado do Judas em determinado momento do ano, amarrado num poste, o pessoal nele. As pessoas sentam literalmente a ripa no Judas. Só que Judas, ele não entendeu o propósito. Judas, igual os discípulos de Emaús que iam conversando no caminho e dizendo: nós pensávamos que ele era um libertador político. Judas, ele pensou que Jesus ia libertar o povo das mãos de Roma. E quando ele entrega o Cristo, na sua concepção, ele está ajudando a acelerar o processo. Por isso que o texto diz que quando ele vê que Jesus ele foi condenado, e como Isaías descreveu como ovelha muda, levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca, ele é acometido pelo quê? Pelo remorso. Grave isso no teu coração, o texto diz remorso. Agora abre para mim, por gentileza, Mateus 26:75. Eu estou acelerando um pouquinho, irmãos, que eu não quero estender demais. Mateus 26:75. Olha a diferença de Pedro. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali chorando amargamente. Aí você vai falar para mim assim: mas aonde que está a palavra arrependimento nesse texto? Deixa eu te dizer uma coisa. O remorso, quando nós estamos acometidos de remorso, nós queremos resolver as coisas, dar o famoso jeitinho do nosso jeito. Fazer as coisas, pastor, do nosso jeito. O que Judas fez? Ele viu que deu ruim, Juninho. O propósito ao qual eu tentei acelerar o processo deu errado. Jesus foi condenado. Ele vai tentar dar um jeito. Ele vai tentar resolver do jeito dele. O quê? Devolver as moedas. Pedro, ao contrário, ele não tenta dar um jeito, ele se quebranta. E ele volta ao aprisco, ele volta à comunhão. Você está pegando? Ele volta à comunhão. Tanto é que quando Jesus ele ressuscita e ele vai de encontro aos discípulos, quem está lá junto com os discípulos? Pedro. O remorso te tira da comunhão. O arrependimento, ele traz quebrantamento e traz você de volta ao corpo. Você está entendendo? Eu estou sentindo uma presença de Deus nesse lugar, irmãos. A mesma presença que eu senti na célula ontem, e eu sei que foi lá na Livres, eu sei que foi na 70 vezes 7, e eu quero dizer para você, em todas as células ontem, nós vivemos algo sobrenatural, e essa unção está aqui nessa noite. O arrependimento, ele traz vida. O remorso, ele traz a morte. Judas, diferentemente, tenta resolver, dá jeito. Meu irmão, foi o que o Otton colocou com muita sabedoria ontem na célula. Quando a gente está com remorso, a gente está preocupado em quê? Das justificativas do erro. O arrependimento não, você se quebranta e fala: eu errei, acabou. Pedro, ele começa a chorar amargamente. E ele vai se encontrar com os demais discípulos. E ele fica lá junto.
aos discípulos até o cumprimento que Jesus ressuscita dentre os mortos e vai ter com eles. E depois você conhece o resultado. Jesus chega para ele 3 vezes e fala: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, eu não sei o que você tem passado na sua vida. Talvez em algum momento da tua caminhada você foi infectado pelo vírus do pecado. Tenho uma notícia para você, tá? Todos nós aqui já fomos. E a Bíblia diz isso: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas eu glorifico ao nome do Pai, que Ele enviou o seu único filho para morrer no meu e no teu lugar. Ei, Ele se fez maldito no meu e no teu lugar, para que hoje nós estivéssemos sentados à mesa, ei, não como escravos, mas como filhos. Aleluia. A palavra do Senhor está repleta de pessoas que foram praticamente destruídas por causa desse vírus. Ontem na célula se falou de Sansão. Ontem na célula falou-se do filho pródigo. Mas, quantos aqui conhecem a história do filho pródigo? Levanta a mão para mim. Todos conhecem a história. Um homem rico, tinha 2 filhos. O filho mais velho o mais novo, se não me falha a memória, é o mais novo. O mais novo, ele vai, pede parte da sua herança e vai gastar absolutamente da forma que ele queria. Passa-se o tempo, gasta-se todo o dinheiro, bebedice, mulheres, amigos. E o tempo passa. O dinheiro acaba, os amigos se vão. E ele se vê numa situação de estar cuidando de porcos e comendo da comida dos mesmos. E ele se lembra que ele tinha um pai. Olha o arrependimento, de novo. Ele se arrepende. O arrependimento te traz de volta o aprisco. Grava isso no teu coração. Só que eu não quero falar desse filho. Sabe por quê? Sempre que fala do filho pródigo, a gente larga o porrete, pastor, no filho que foi. Mas eu quero falar hoje do filho que ficou. Que eu posso te dizer uma coisa? Também estava infectado pelo vírus do pecado. Quer ver a prova disso? Lucas capítulo 15. Se puder colocar para mim o verso 29, por favor. Lucas 15, 29. Você conhece a história. Ele coloca na sua mente o filho que foi embora. Não, peraí, eu estou aqui comendo comida, lavagem de porco. Na casa do meu pai, os funcionários dele comem 3 vezes por dia. São bem tratados. Eu vou de volta para a casa do meu pai e reconhecerei. Eu não quero nem ser tratado como filho. Como empregado já está bom. Mas o texto diz que quando o pai o vê de longe, o pai não quer ouvir as justificativas dele. Sabe por quê, meu irmão? Quando você tem um arrependimento verdadeiro, genuíno, Deus pega uma borracha, meu irmão, apaga o seu pecado, lança no mar do esquecimento, as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. É desse jeito. O pai não está preocupado com o que você fez ou com as suas justificativas. Ele quer saber do seu caminhar daqui para frente. O filho chega, ele começa a indagar o pai de prontamente, ele já chama um servo e fala: olha, pega a melhor roupa, pega anel, pega a sandália, coloca sobre ele, porque eu estou jubilando, porque o meu filho voltou para casa. Vai ter churrasco, manda matar o novilho mais gordo que tiver lá, porque a gente vai fazer churrasco e crente gosta de comer, irmão. Eu ouvi até um glória mais. Teve churrasco. Só que, olha o que acontece. O filho que ficou em casa, mas ele respondendo: todos esses anos tenho trabalhado como o quê? Lê para mim, tenho trabalhado como? Para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não adianta ter um pai, não adianta ter uma casa, mas ter a mentalidade de escravo.
Ei, ele estava andando com o pai, morava com o pai, desfrutava dos bens do pai, mas tinha mentalidade de escravo. E se você for ver os versículos acima, você vai ver que ele chega, Fran. Olha como que esse moço, ele estava na casa do pai, mas não tinha relacionamento com o pai. Por quê? Porque os servos estavam na festa. E quando ele chega, um servo vai falar para ele, Juninho: ó, teu irmão voltou, teu pai está dando uma festa. Sabe onde ele estava? No campo. No meio de carrapato, carrapicho, aqueles bichos que picam no meio do mato. Ei, não tinha relacionamento com o pai. Aí quando ele visualiza que o irmão retorna, o texto diz, coloca o 31, por favor. O pai lhe respondeu: filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é... Deixa eu te falar uma coisa. Precisou o pai falar para o abençoado, Thalita, que ele era dono de tudo aquilo a qual ele estava pisando. Olha a mentalidade de escravo. Pai, esse teu filho aí, ele não falou meu irmão, esse teu filho aí, ele retorna e tu manda um novilho para mim, nunca nem um cabrito, ainda pensa pequeno, miserável. Pensa pequeno. Eu queria um cabrito. O pai vira para ele e fala: cara, olha para isso tudo aí, é teu. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Nós temos um Pai celestial, Ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro, da prata, Ele é dono da vida. É Ele que dá ordem aos anjos a nosso respeito para guerrear em nosso favor. Então é tempo de pararmos de olhar para o chão cabisbaixo, ei, infectados por esse vírus mortal chamado pecado, e tomarmos posse da paternidade de Deus, e termos a ciência, meu irmão, que nós temos um Pai e Ele nos ama. Aleluia. Aí eu te faço uma seguinte pergunta: qual desses filhos você se enquadra? Porque muitas das vezes nós pensamos que está na igreja no domingo, está na célula terça, está na quarta-feira, está na sexta-feira na oração. Ei, meu irmão, nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus, Ele não está preocupado apenas... Volta para o 29 para mim, por favor. Ele fala: tenho trabalhado como um escravo e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. Nós estamos fazendo a obra do Senhor com a mentalidade de escravo. Isso se torna um peso. Pegou? Mas quando você tem a mentalidade de filho, meu irmão, você está aqui no domingo, ei, você está na terça, você está na quarta, você está na sexta, e glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aí eu te faço uma pergunta: como que eu faço para fortalecer a minha imunidade e eu não ser mais infectado por esse vírus? Aqueles que já foram infectados, o remédio se chama arrependimento. Mas, para que nós venhamos conseguir nos manter, e nós temos que tomar cuidado, tá, irmãos? Porque nós lemos em 1 Coríntios 10, aquele, pois, que julga está firme, cuide-se para que não caia. Às vezes nós achamos que nós estamos em um nível maneiro, pastor. A gente fala: poxa, eu oro, eu jejuo, eu dizimo, eu estou na igreja todos os dias. É disso aqui que a palavra está dizendo: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Lembra de Davi? Davi, a palavra do Senhor diz que ele lutou com gigante, ele conquistou nações, mas quando ele senta no trono, que é o local de conforto, a palavra do Senhor diz que era tempo dos reis irem à guerra. E o que ele fez? Mandou Joabe no seu lugar.
Aquele que está de pé, cuide para que não caia, é o que, meu irmão? Nunca está bom, sempre pode melhorar. Assim, eu estou orando 2, 3 vezes por dia, irmão, começa a orar 4. Eu oro meia hora todo dia de manhã, meu irmão, estende mais 10 minutos dentro do teu período de oração. Porque, irmãos, um dos grandes engodos de Satanás nos dias de hoje, e ontem nós falávamos isso lá na célula também, que certa vez me perguntaram: irmão William, qual período que é mais difícil de se viver o evangelho? Na época da igreja primitiva, nos dias de hoje. Na igreja primitiva, o crente era pego, lançado nas arenas, decapitados, comido vivo por leões. E hoje em dia, foi essa a pergunta. Aí eu faço essa pergunta para você: aonde que seria mais fácil nós vivermos o evangelho? Naquela época ou nos dias de hoje? Não precisa me responder, pensa aí. Te dou 1 minuto para você pensar. Vou te dar a resposta. Eu falo com propriedade e certeza que nos dias de hoje é muito pior servir a Jesus. Que isso, irmão William? Eu te provo. Por quê? Meu irmão, matar crente santo, fiel, é carimbar o passaporte dele para a glória. Ontem até comentávamos isso na célula. Eu li um livro, não me lembro o nome agora, a qual diz que quando lançavam os cristãos na arena, e as pessoas que ali, porque era um teatro, um anfiteatro, a qual eram colocadas pessoas e tinha plateia para isso. E o historiador diz que quando as pessoas viam os leões matando os crentes, o Espírito Santo, ele trazia uma comoção aos corações, que as pessoas pensavam assim: se essas pessoas estão morrendo por esse Jesus, é porque ele é real. Aí sabe o que acontecia? O número de cristãos ia aumentando. Então o diabo percebeu que matar crente fiel, meu irmão, é prejuízo para ele. Qual que é a estratégia dele nos dias de hoje? Ele te mata sentado dentro da igreja. Ele te infecta com esse pecado mortal chamado pecado, através da murmuração. Você aprendeu isso ontem na célula. Através da ingratidão, através do comodismo. E quando nós vamos ver, nós estamos mortos espiritualmente, meu irmão, estando na igreja todos os dias. Mas eu quero dizer para você, existe ferramentas para que nosso sistema de imunidade espiritual esteja forte. Quais são eles? Oração, jejum, leitura da palavra e relacionamento com o Pai. Aleluia. Nós precisamos entender que a oração... Coloca para mim 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, por favor. Rapaz, que luxo, tem até café. Estou me sentindo... Aleluia. O que está escrito ali? Leia em voz alta. 1, 2, 3. De novo. De novo. Segura na mão de um, pelo menos, aperta a mão dele e repete. Você já parou para pensar na palavra nunca, a profundidade disso? O texto simplesmente está dizendo para você está dirigindo, que meu irmão, o trânsito de Friburgo, meu irmão, se o cara é crente dirigindo dentro de Friburgo, nada tira ele da graça. O Otton que o diga, né? Ei, você está lá no trânsito, meu irmão, vem aquele abençoado cortando pela direita e te fecha. Mas você está lá em oração, meu irmão. Dá vontade de chamar o cara de filisteu, de gadareno, de enviado de Satanás. Mas você está orando. Ei, você está lá no teu trabalho. Eu tive uma experiência maravilhosa. Eu vinha no carro conversando com a minha esposa. Essa semana, graças a Deus, nós começamos a trabalhar em uma outra empresa. E eu fiquei muito preocupado porque é algo novo que eu nunca havia feito.
e com um grupo, né, acima de um grupo de 7 pessoas. E hoje chegaram para mim e falaram assim, olha, foram conversar, uma das supervisoras chegaram para mim e vieram falar para mim aqui para não deixar você ir embora, porque você chegou aqui ontem e o ambiente já mudou. Deixa eu te falar uma coisa, bate no teu peito assim, ó, fala, bate. Fala assim, eu sou um transformador de ambiente. Para com esse negócio de você ser movido pelo lugar que você está, meu filho. Para com esse negócio, chegou num lugar, meu irmão, está tendo piada imoral, eu estou rindo, contando piada também. Para com esse negócio de eu estou num lugar que o pessoal está chorando, melancólico, eu também começo a sangrar em cima das outras pessoas. Ei, deixa eu te falar uma coisa, Deus te encheu do Espírito, e para que você venha transbordar e transformar vidas, através da unção que foi derramada sobre você. Ei, você, eu, nós, igreja do Senhor, nós somos chamados para ser transformadores de ambiente. Aleluia. Nunca pare de orar. Só que é fácil você viver isso? Meu irmão, vamos ser sinceros, tem dia que a gente não está bem, Juninho. Tem dia que a gente está, tá igual Elias, deitado debaixo do espinheiro, falando, Senhor, para que eu nasci? Para com esse negócio, não, isso comigo não, irmão, todos nós somos assim. Não tem super-homem, não tem super-mulher. O que nos mantém de pé é a graça, que é um favor que nós não merecemos. Aí, se você for olhar, a gente fica assim, poxa vida, eu costumo dizer, né, irmãos, que eu saí da Assembleia, mas a Assembleia nunca saiu de mim, né, irmão? Eita, Jesus. A gente pega uns jargões e faz parte. Esse negócio de membro de banco, a gente falava muito isso nas paróquias onde passamos. Tem pessoas que pensam, eu fui chamado para ser um membro de banco, né, irmãos? Essa você já ouviu que membro de banco é prego e parafuso. Você foi chamado para fazer a diferença nessa terra. Só que, meu irmão, nem todos os dias você vai estar bem. E por isso, irmãos, que eu apaixonei, irmãos, pela visão da nossa igreja. Você ter um discipulador não é para você sangrar em cima do discipulador, mas é para você ter uma orientação, uma direção espiritual. Isso é lindo demais. Ninguém precisa passar pelas provas sozinho. E se você for ver à luz da Bíblia, Elias, você pega a palavra do Senhor, capítulo 18 de 1 Reis, meu irmão, o camarada está chamando 850 homens para o pau, meu irmão, em cima do monte, manda lançar a mão da espada e matar todo mundo. Aí Jezabel manda uma notícia, pastor, uma carta, vou fazer de você da mesma forma que você fez com meus profetas. Elias, sebo nas canelas. Aí muita gente já vi muita gente criticar Elias, porque que ele fugiu. Meu irmão, não era qualquer um que estava ameaçando ele não, tá? Quem aqui já fez a escola de líder, estudou principados, o espírito de Jezabel, sabe do que nós estamos falando. A mulher não era qualquer coisa. Elias foge. Ei, você vira a página da Bíblia, no capítulo 18, Elias está lá. Se Deus é Deus, seguia o Senhor, mas para com esse negócio de ficar entre dois pensamentos. Restaura o altar, o fogo desce. Profeta sendo matado a fio da espada. Só que o que acontece? Vem a notícia. Ele foge. Você vira a página da Bíblia, não parece a mesma pessoa, Thalita. O camarada está assim. Quero morrer. Não sou melhor do que os meus pais. A gente não está falando do irmão William, da Verônica, da Thalita. Nós estamos falando de Elias, o homem a qual foi recolhido pelo pai. Você quer um outro exemplo? Que eu admiro demais, e mês passado nós estudamos o livro de Atos. Paulo, meu irmão, Paulo é um exemplo de servo de Deus. Mas teve um momento também de questionamento e indagação ao Senhor. Abra para mim, por gentileza, em Romanos capítulo 7, verso 24.
Olha o texto que diz: como sou miserável. Olha que palavra pesada. Quem me libertará deste corpo mortal, dominado pelo quê? Olha Paulo infectado pelo vírus do pecado. Em outra tradução, miserável homem que sou, quem me livrará dessa morte? Eu pedi essa tradução que ela tem mais, a linguagem mais clara em relação ao tema dessa noite. Como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Passa para o seguinte, e ele mesmo dá a resposta. Graças a Deus, a resposta está em quem? Em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, eu sou o quê? Escravo do pecado. Meu irmão, presta atenção, é Paulo que está escrevendo isso. É aquele camarada que nós estudamos o livro de Atos, meu irmão. O camarada, derrubaram ele de pancada, jogaram para fora da cidade, levantou e voltou para pregar no mesmo lugar. É esse que está falando. Ele chegou ao ponto de falar, miserável homem que sou, quem vai me livrar? Meu irmão, se Paulo chegou no momento que ele não sabia nem quem podia salvar ele, irmão, imagina eu e você, irmão. Só que aí tem uma diferença. Eu sempre que falo dessa palavra, eu já vou encerrar já, irmãos. Deixa eu chamar alguém para me ajudar aqui. O João, filho do pastor, vem cá, filho. Você vai me ajudar aqui. Glória a Deus. Eu estou meio velho para fazer isso, né? Vem cá, filho. Você vai representar Paulo, tá? Você vai ser um homem de oração. Meu irmão, Paulo, ele está lá, miserável homem que sou. Rafael, vem cá, tu vai me ajudar, filho. Infelizmente eu não tenho um papel bom para você, meu irmão. Fica de frente um para o outro. O que acontece? Paulo, ele chega num questionamento com Deus e começa a dizer assim: quem me livrará dessa morte? No momento, já volto com vocês. No momento que você está questionando, é nesse momento que o infeliz do Satanás vem, Thalita. Porque ele é sujo. Ele não vem quando você está no manto, você está falando em mistério, quando você está queimando aqui no louvor. Não, ele vem no momento da sua fraqueza. E é nesse momento que Paulo está lá. Miserável homem que sou, quem me livrará desse espinho na carne? O diabo vem. Você não é o diabo não, tá, irmão? Só na encenação aqui. Aí, faz assim, ó, de frente para ele. Faz assim, de frente para ele. Começa uma batalha espiritual. Isso aqui, irmãos, eu estou trazendo para os seus olhos carnais o que acontece no dia a dia. Vamos ser sinceros, é justo essa batalha aqui? Sim ou não? Empurra ele, não deixa não. Vamos ver quem ganha isso aí. Se tu perder para ele, Rafael, não, mas não precisa, vai devagar, vai devagar. É justo essa batalha? Sim ou não? Ei, é assim que o diabo faz, pastor. Ei, é quando você está... Não, continua, só finge que está Aí fica essa batalha. Só que Paulo está lá, miserável homem que sou, aí vem o diabo. Cara, tu não precisa disso, tu é cidadão romano, cara. Volta a matar esses crentes, cara. Você tem moral em Roma. Trazendo para a sua vida, para a minha. Ei, para que esse negócio de você estar na igreja todo dia? Ei, para que liderar louvor, cara? Sai disso, isso aí é furada. Ei, tu tá na mídia lá, para com isso, rapaz. Tu é jovem, vai viver a vida. Ei, é isso que o diabo faz. Ei, tu é novo demais para estar na presença do Senhor. Ei, para com esse negócio, você vai tocar na igreja. Ministério, larga. Para. Olha como era bom o mundo. Aí começa, ó, no seu ouvido. É justa essa batalha? Porque ele vem quando você está fraco. O seu sistema imunológico está fraco.
Só que qual que é o remédio que eu falei? Que fortalece o teu sistema imunológico. Responde para mim. Qual que é o remédio? Se você não falar alto, eu vou ficar aqui até meia-noite. Qual que é o remédio? Oração. E jejum e leitura da palavra. Diferentemente de como a gente faz, quem é de 80 para lá vai lembrar. Lembra aquele desenhozinho que tinha uma hienazinha que ficava assim: ó céus, ó vida. Os mais velhos aqui conhecem. Era deprimente ver aquilo, irmão. Tudo ia dar errado. Ei, se Paulo entra nessa pegada, ele voltava. Mas o que Paulo faz? Ele vai para oração. Daniel, vem cá, filho. Vem por aqui, ó. Enquanto o Daniel vem vindo, entenda algo. Entenda algo no mundo espiritual. O diabo, a palavra do Senhor diz que ele tem missões de roubar, matar e destruir. Para com esse negócio de você achar que, com tristeza eu falo isso, que uns tempos atrás eu tinha um amigo que ele falava assim: hoje eu vou pegar Satanás pelo chifre e vou raspar o focinho dele no chão. Infelizmente hoje ele é um cavalo de Satanás. Sabe por quê, meu irmão? Não estou dizendo que você tem que ter medo do diabo, não. Só que nós temos que entender uma coisa. Hoje você está bem. Você está no Chacalabacantarabasúria. Só que amanhã nós não vamos estar bem. Chega para lá, irmão. Chega para lá que vocês não estão saindo na live. Vocês vão pagar mico no YouTube. Nem sempre você vai estar bem. Aí quando você está fraco, e essa batalha acontece, e é desigual mesmo, irmão. É desigual. Só que aí, quando vai, vocês pararam por quê? É desumano. Cai de joelho. E não vai aguentar mais. Só que o que Paulo faz? Ele começa a orar. Aí quando você começa a orar, quem que vem? O Espírito Santo. Vem. Quem que vem? Vem o Espírito Santo, ó. Aí iguala o negócio. Vai, levanta. Vai. Ei, meu irmão. Ei. Iguala o negócio. Só que eu falei algo aqui que a gente fala errado. Que muitas das vezes a gente coloca, parece que está... Eu já vi uma imagem, não sei se você já viu, pastor. De um desenho de Deus sentado, Jesus, o diabo, e numa queda de braço. Irmão, para com esse negócio, irmão. Nós estamos botando o Satanás no mesmo nível que... Não... Meu irmão, Jesus fizer isso aqui, já era. Você dobrou o joelho, clamou, meu irmão, Satanás bate em retirada. Ei, o crente mais fraco aqui é mais forte que o inferno inteiro. Para com esse negócio. Ah, não, eu sou, desculpa a expressão que eu vou usar, eu sou o verme do cavalo do bandido. Sou uma bactéria. Não, meu irmão, você é filho de Deus, aí tu não é escravo mais não, ele te chama de filho. Então para com esse negócio de achar que... E ficar naquele espírito de galinha da Angola, tô fraco. Ei, meu irmão, você pode estar fraco, mas a partir do momento que tu dobra o teu joelho, fecha a porta do teu quarto em oculto e começa a orar e clamar o Pai, meu irmão, acontece exatamente isso que nós ilustramos aqui. Ei, você não está aguentando mais, mas aí vem quem? Vem o Espírito Santo. Vem o Espírito Santo e ele te fortalece. O que é o sistema imunológico? Ele é a defesa do teu organismo. Vem cá, o Heitor e Rafael, os dois voltaram para lá para mim terminar. Eu achei muito legal isso que o Sandro fez lá. Vou te dar é o sistema imunológico. Suponhamos que eu sou o inimigo, só que ele se fortaleceu em oração. E o que a palavra do Senhor diz? Que quando nós oramos, nós quando aceitamos a Jesus, nós viramos o quê? Morada
do Espírito Santo. E Deus coloca quem? Os seus anjos ao nosso. Meu irmão, quando você ora, você clama o Senhor. Ei, o diabo vem por aqui, você deixar eu chegar nele, eu vou te dar um bandão, filho. Não é empurrar ele não, irmão. Tu é um anjo agora, cara. É proteger ele, amado. Eu vou tentar chegar nele, ó. Eu tento por aqui. Não dá. Eu tento pelo outro lado. Por quê? Porque está blindado. Você está entendendo? Aí sabe o que Deus está falando para mim, para você nessa noite? Ei, é tempo de se levantar. E você pode se colocar de pé? Aleluia. Ei, irmãos, desde o momento do louvor aqui, do início do culto, irmãos, a atmosfera aqui, meu irmão, tá baixo, o céu tá baixo. Aí nesse momento, eu quero fazer um desafio a você. Eu quero fazer um desafio a você fortalecer o seu sistema imunológico espiritual. Talvez você está se sentindo fraco, desanimado. Talvez você não tenha aguentado tanta. E o problema é que o diabo, meu irmão, ele é sujo. Que ele vem na área que mais dói. Mas nesse momento o Pai está aqui de braços abertos. Se porventura você caiu, basta se arrepender e voltar para o aprisco. Porque o Pai está de braços abertos. Ele tem anel para botar no seu dedo. Ele tem vestes novas para colocar sobre os teus ombros. Ele tem sandália nova para botar sobre os teus pés. E eu quero fazer uma pergunta. Se existe alguém aqui nessa noite que talvez você está distante da presença do Pai, e você quer renovar a aliança com Deus, onde está você? Onde está você? Onde está você que quer receber o abraço do Pai? Não ter mais uma mentalidade de escravo, mas sim de filho. Essa pergunta é para quem quer reconciliar com o Pai, fazer uma aliança. Eu não gosto muito do termo aceitar Jesus, porque eu não sou ninguém para aceitar Jesus. É Ele que me aceita do jeito que eu sou, irmão. Mas fazer uma aliança com o Pai. Onde está você? Agora eu mudo a pergunta. Você que quer receber uma oração nessa quarta-feira profética, de fortalecimento do seu sistema imunológico, seja espiritual e também físico, eu te convido a sair do teu lugar e vir aqui no altar. Meu Deus, o Pai, Ele quer trazer fortalecimento sobre a tua vida, sobre a minha vida. Carol, faz um favor para mim. Coloca a mão no coração dessa moça do teu lado aí. Eu não te conheço, filha, mas Deus manda te dizer que Ele conhece o teu coração. Muitos julgam o teu jeito de ser, mas não sabem as feridas que fizeram na tua alma. E Deus manda te dizer que a mão da serva do Senhor está sobre o teu peito, e Ele te dá um coração novo hoje. Ei, as vozes a qual tu ouvia, a partir de hoje tu ouvirá apenas a voz do Pai. Traz ela aqui na frente. Deus hoje Ele está entrando dentro da tua casa. E
para você ver que é Deus que fala contigo. Ainda por esses dias, tu acordaste na madrugada, sentaste na beira da tua cama, e tu falaste a seguinte palavra: Deus, eu não aguento mais esse inferno. Mas Deus manda te dizer: a tua casa é um altar de adoração ao Senhor. Os anjos do Senhor estão entrando lá agora. Meu Deus. E hoje é chegado um tempo de salvação sobre a tua casa. Mas Deus requer um posicionamento. Ministra sobre a vida dela, amor. Aleluia. Hoje é noite de fortalecimento. Hoje é noite de renovo. Meu Deus. Meu Deus. Eu quero convidar você nesse momento, em um ato de fé, em um ato profético, você estender as mãos em direção ao seu lar. Se você não sabe a direção da tua casa, escolhe um lado aí e profetiza. Deixa eu te dizer uma coisa: tu é filho, tu é herdeiro, tu não é escravo, tu és escolhido. Ei, tu é um transformador de ambiente. E você vai começar agora, Deus vai usar você. Você vai começar a profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família. Chega nararabandarabaxê. Chega nararabandaraê. Chumundem. Ei, Deus vai começar a fazer um reboliço lá, meu irmão. Quem Ele vai usar é você. Hoje Deus está trazendo cura. Hoje Deus está trazendo fortalecimento até o sistema imunológico. É hoje. Aleluia. Aleluia. Segura, baixa aí. Agora levanta sua mão para o céu bem alto comigo assim e fala assim: Senhor Jesus, nessa noite eu tomo posse de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor Jesus, nessa noite eu assumo a minha posição de filho. Toda a mentalidade de escravo caiu por terra nesta noite. E eu tomo posse da herança que o Senhor reservou para mim. Fala assim: Senhor Jesus, um grande avivamento vai acontecer na minha casa, na minha família, no meu bairro, na minha igreja, na minha cidade, na minha nação. E este avivamento vai começar a partir de mim. Bate no peito, toma posse e fala: Senhor, esse avivamento vai começar a partir de mim. Aleluia. Irmãos, eu quero agradecer essa oportunidade, a confiança dos nossos pastores, o carinho do Franciel. Esteja orando a nosso favor, amém, irmãos? Que Deus vos abençoe, amém?